Gratidão infinita, meu povo poderoso, iluminado, maravilhoso. Gratidão demais, gratidão universo por esse dia maravilhoso. Gratidão por esse vídeo maravilhoso. Gratidão por esse canal maravilhoso. Gratidão pelo YouTube maravilhoso. Gratidão porque tudo na minha vida melhora a cada dia, sempre. Todos os meus negócios prosperam dia e noite. Eu sou maravilhoso. Bom, então vamos lá. Eu vou te contar hoje uma manifestação que aconteceu comigo e na realidade foram duas, tá? E foi muito interessante porque foi no mesmo dia. Foi ontem, eu ia gravar um outro vídeo, mas resolvi gravar esse vídeo primeiro para depois gravar o outro vídeo, porque eu acho que isso é interessante quando as pessoas falam sobre suas manifestações. Muitas pessoas se interessam muito. Bom, minhas manifestações, muitas delas são transcendentais, vamos dizer assim, e essa foi. Então eu estava lendo o livro da Mariana Rios, terminando de ler o livro, tem ali 7 pilares, e um desses pilares fala sobre, sim, o livro da Mariana Rios, a atriz, tá? Que se chama Basta Sentir. Se você não tem, tenha, leia, que o negócio é show de bola, tá? E ela é uma atriz brasileira. Deixa eu explicar bem para as pessoas entenderem que pessoas usam lei da atração, lei da composição, lei do quiabo, da jabuticaba, poder mental, o que você chamar, é isso mesmo. E ali falava sobre a questão de você ver mágoas do passado, fazer as pazes com os traumas do passado, situações do passado, que de alguma forma vão, na realidade, ela estava falando na realidade paradigmas, vão, né, te prejudicar de alguma forma nas suas manifestações. E ela fala sobre meditação, que é uma coisa que eu sempre pratico na minha vida, e até ela fala uma coisa que eu sempre falei aqui no canal: começa com 5 minutos, vai subindo, né? Aí ela cita várias formas de meditação, que eu também já expliquei aqui, entendeu? Que você pode usar aquela que mais te convém. Eu gosto que eu não penso, tá? Mas tudo bem, fica a seu critério. E eu li aquilo e fiquei pensando, mas ficar voltando ao passado para ficar relembrando dessas coisas, isso não é muito comigo não. Continuei lendo e larguei aquilo para lá, e de tardezinha assim eu gosto de ficar vendo o pôr do sol. E eu comecei a entrar num estado de introspecção. Sabe quando você pensa com seus botões? Pois é, pensa lá dentro da sua alma. E aí me veio uma situação, que era uma situação seguinte: a relação que eu tinha com meus pais, tá? Meu papai e minha mamãe. E aí eu fiquei pensando, mas eu tenho que perdoar meus pais? Por que eu tenho que perdoar meus pais? E aí, com base nessa pergunta, e a pergunta que eu acho que a grande maioria de vocês fazem, né? Porque tem um ranço com o pai, com a mãe, tem um ressentimento com o pai, com a mãe, culpa os pais pela sua vida de hoje. Tem por aí uma coisa que muitos terapeutas falam, afirmam ser verdade, que eu vou dizer que não é isso tudo, tá? Que se você não perdoar o seu pai, você não tem prosperidade. Não tem nada disso, tá? Vou te ser muito sincero, não tem nada disso. Não é sua relação com seus pais que vão, na realidade, te dar prosperidade ou não. É a sua mentalidade em relação à prosperidade mesmo. Ah, mas papai falou sobre... Esquece essas coisas. Deixa eu continuar a minha manifestação aqui. E aí eu comecei a pensar da seguinte forma: mas espera aí, por que eu tenho que perdoá-los? Por que afinal de contas, o que eles me fizeram assim? E aí eu fui reavaliar todas as situações do passado, tá? Fiz uma regressão espontânea, vamos dizer assim, porque isso já aconteceu comigo uma vez, quando eu tinha uns 14 anos, e eu fui ver o seguinte: aquilo que minha mãe fez, ela fez porque na realidade ela tinha que fazer. Eram os paradigmas da minha mãe, entendeu? Eram os paradigmas dela. A minha avó, por exemplo, dizia para ela que se ela mentisse, o capeta ia passar o rabo na boca dela. E ela se assustava com aquilo, ela acreditava naquilo.
Ela cresceu, entendeu que aquilo era uma mentira, mas o paradigma ficou na cabeça dela. E muitos outros paradigmas e situações que ela viveu, que eu não sei quais são, porque é uma vida inteira que ela não ia me contar, óbvio, que ela teve os paradigmas dela, teve as crenças dela, teve a vivência dela, e aquilo de melhor que ela pôde fazer por mim, ela fez. Então, vou dar um exemplo. A minha mãe nunca foi de me abraçar, mas eu já fui eu sou diferente. Eu sempre abracei a minha mãe, sempre beijei minha mãe. Minha mãe falava, para com isso mesmo. E meu pai, nunca tive essa questão, tá? Isso foi diferente com meu irmão, por exemplo. Meu irmão não abraçava ninguém, meu irmão não era assim. Não estou fazendo uma comparação, mas para vocês verem como as pessoas reagem de forma diferente à mesma situação. Então, ela me deu coisas boas, ela me deu conselhos bons. Porque se eu ficar só olhando as coisas ruins que aconteceram, eu apanhei, mas eu apanhei por quê? Porque, gente, eu não era santo. Tá, imagina uma criança que mexe, curioso. Mas sua mãe tinha que ter te incentivado na sua curiosidade, né? E tal. Não, ela fez o que qualquer mãe faria quando o filho vai lá, corta todos os fios do rádio para ver como é que o rádio funciona e como é que ele não funciona. É óbvio, rádio, gente, é um negócio caro naquela época, não é igual hoje que você tem rádio do celular, não. E você nem usa o rádio do celular, não é? Então, ela fez o melhor. Então, por que eu vou ter ressentimento com relação a isso? Porque eu tenho que perdoar uma coisa que, na minha opinião, já está perdoado. Percebeu? E aí eu fui para o meu pai. Meu pai era alcoólatra, meu pai bebia, chegava em casa. A vida dele, os paradigmas dele também foram essas. Tá? E aí, veja bem, o casamento dos meus pais foi a junção do casamento dos meus avós paternos com meus avós maternos. E aí foi o casamento deles, porque eles trouxeram esses paradigmas para a vida deles de casado. E o meu pai, como é que era? Bom, tinha uma vida infernal. Meu pai vivia, né? Meu avô batia na minha avó, entendeu? Corria atrás dela com corrente, era alcoólatra também. E eles viviam naquela situação de pobreza, de miséria. Entendeu? Meu pai viveu para pobreza e miséria, de chegar ao ponto da minha avó materna, mãe dele, entendeu? Dar mexerica para os filhos, porque era a única coisa que tinha. Percebeu isso? Mas eles foram muito maus e tal, a família do seu pai foi muito mal, isso aqui. Não interessa eles, interessa a mim, o agora. E o poder do agora e que está comigo. Então, se eu viver é um fenômeno, tá? Todo mundo vive. A forma como você vive é que é o segredo, é o pulo do gato da sua vida, tá? O propósito de vida que eu tenho, eu não sei, não sabe? Pergunta para o universo. Universo, qual é o meu objetivo de vida? Manifesta para mim esse propósito de vida, já que é tão importante, porque eu acho que você que escolhe quais são, mas tudo bem. Então, eu percebi isso. Olha só a vida que meu pai teve. Tá? Isso foram poucas histórias que me contaram. Então, olha só a vida que ele teve. Ele carregou para ele. Ele se tornou alcoólatra por causa disso. Mas e os outros meus tios, irmãos dele? Por que não se tornaram alcoólatras? Se tornaram. Teve um outro que bebeu também até morrer. Meu pai bebeu até morrer também. O que acontece com essas coisas? Acontece que era uma vida diferente. Imagine, em 1930 até 1980, como é que as coisas eram? Gente, não existia internet, livro era uma coisa extremamente cara. E você acha que hoje em dia, tá? Foi há pouco tempo
que reconheceram a acupuntura, reiki, constelação familiar e outras terapias como terapias complementares e integrativas. Isso foi há pouco tempo, foi no século XXI, não foi no século XX não, tá? Nós estamos no século XXI, para sua informação. E temos pouco tempo, foi de 2021 para cá que nós mudamos de século. Então naquela época não existia. Existia o quê? Jornal, televisão, rádio, mas as pessoas não tinham esse conhecimento. Não tinham hoje em dia a facilidade que você tem de ter livros, de ter autoconhecimento. Ah, mas sua mãe leu Joseph Murphy. Como ela poderia entender alguma coisa com tantos paradigmas se ela não conseguia entender o que estava acontecendo com ela? Porque muitas das vezes a pessoa ela não consegue entender o que está acontecendo com ela. E o autoconhecimento faz você botar para fora. Oh, está acontecendo isso comigo. Ah, então isso aqui, o que eu faço? Ou você fica triste, desespera, acha que é uma crença limitante que nunca você vai conseguir tirar da sua vida, o contrário, entendeu? Porque eu olho assim e falo assim, ó, crença limitante, uma crença limitante aí, que coisa boa, vou destruir essa crença limitante agora. E aí eu começo a fazer afirmação, eu faço tudo, até aquele treco sumir. E até brigo. Lembra de Caruso? Isso, aquele grande tenor que teve um ataque de pânico lá, é descrito isso no livro do Joseph Murphy, O Poder do Subconsciente, aonde ele pegou e falou assim, peraí que tem um monte de bicho aqui. Meu pequeno eu está tentando impedir o meu grande eu, uma coisa assim que ele falou. E ele começou a gritar isso lá no camarim, lá, e ele tinha que entrar, e ele estava com medo, ele estava apavorado. E aquela vozinha dizendo para ele, você não vai conseguir, isso é ruim e tal. Você vira para a voz, enfrenta ela. Entendeu? Eu faço assim, eu enfrento ela. Tá com medo por quê? Quem manda essa bagaça aqui sou eu e você some daqui agora. Chame essa vozinha de capeta. Fica mais fácil, porque aí, olha só, você tem mais controle. Porque quando você encara isso como o capeta, o que você faz? Você vira e fala assim, não, eu não vou fazer o que o capeta fala, eu vou fazer o que Deus fala. Não é mais fácil? Então encare dessa forma. É o seu ego falando, na realidade, não é você. São pensamentos que vêm da sua mente subconsciente, que são normais, porque afinal de contas você tem que ter. O medo te protege de muitas coisas. E se você for observar, você já teve medo de coisas e esses medos foram infundados. Então você pode dizer isso quando acontecer. Então o que acontece, gente? Quando eu observo isso, eu tive assim uma grande iluminação ontem, quando eu descobri que na realidade eu não tenho nada realmente analisando dessa forma. Analise dessa forma a criação dos seus pais, a criação da sua mãe, entendeu? O casamento como eles tiveram. Veja o lado bom. Será que só teve coisa ruim na minha vida? Não, teve muitas coisas boas, teve brincadeiras, teve Copa do Mundo, que foi engraçado demais, que reuniu a família, meu pai, minha mãe, meu irmão, que marcava gol, meu pai pegava pipoca, jogava na boca e falava gol, e a pipoca ia para todo enquanto é lugar, entendeu? E a gente ria. Então não teve só coisas ruins, porque a tendência natural da sua mente é buscar coisas ruins e ir te dando. Não é natural, é falta de controle, vamos colocar dessa forma. É falta de você ter autodomínio dessas lembranças. Começa a fixar essas lembranças dessa forma, começa a fazer dessa forma, procurar entender as situações dos seus pais, que você vai perceber que esse ranço, esse ódio que você tem, essa amargura que você tem, essa coisa ruim que você tem, que muitas das vezes você não sabe nem de onde vem, está vindo justamente do rancor que você guardou dos seus pais, da chinelada que seu pai te deu, da sua mãe te deu, porque antigamente se batia em criança mesmo, entendeu? Daquela professora que, eu tive uma professora que me reprovou 3 anos na 5ª série, não foi culpa minha, porque na realidade depois que ela casou e mudou, ai, graças a Deus, todo mundo passou de ano. Então não era eu, mas eu era o culpado realmente daquela situação
do ponto de vista dos meus pais. Percebe isso? Então, assim, quando eu olhei tudo isso, eu falei assim, eles fizeram o melhor, em todos os sentidos. O meu pai sempre me deu tudo o que eu queria. Se eu quisesse o robozinho da Estrela lá que lançou na televisão, o Falcon que lançou na televisão, vocês lembram disso? Cara, ele me dava. Se eu chegasse para ele e falasse, pai, eu quero 20 reais, hoje, né? Na época era cruzeiro. Ele te dava a mão do bolso e tinha. Quando ele não tinha, dizia, não, não tem. E eu também não insistia, porque eu sabia que quando ele tivesse, ele chegava lá e me dava até sem eu pedir. Entendeu? Então tem muitas coisas que seus pais fizeram para você que você não está lembrando. Ah, Carlos, isso é a cura da criança interior. Eu acho que é a cura do adulto. Por que a cura do adulto? Porque na realidade sua criança interior ela sempre esteve curada. Não é a sua criança interior com relação aos seus pais. Você trouxe toda essa bagagem para você até agora e nunca tinha pensado talvez dessa forma. Mas se você começar a pensar em relação a seus pais, você vai perceber isso. E aí sim você pode fazer uma coisa maravilhosa. Você pode fazer gratidão pelo seu pai, fazer gratidão pela sua mãe, lembrar de tudo de bom. Força-se lembrar de tudo de bom que aconteceu. Ah, mas na minha vida não teve nada de bom, porque você não está conseguindo lembrar, mas você lembra. Tá? Porque a coisa não, a vida não é 100% ruim, nem é 100% boa. É uma mescla de tudo isso. Você é que requalifica essa energia, entendeu? Para coisas boas. Você que é o dono da sua vida e do seu mundo, das suas percepções, das suas emoções, das suas lembranças, e você pode dirigir e descobrir quais são essas lembranças que tiveram. De verdade. Então você passa a curar a você mesmo. E aí você percebe, igual eu percebi ontem, que para mim foi uma manifestação muito interessante de que não tinha nada para fazer. Eu não tinha mais que ficar curando criança interior, eu não tinha que ficar perdoando pai e mãe, sabe? Toda hora, de vez em quando, eu falo, ai não, eu tenho que perdoar meu pai, eu tenho que perdoar. Não é uma obrigação. O perdão, ele vem de dentro do coração. Eu não tenho que perdoar. Eles fizeram por mim aquilo que eles podiam fazer naquela época em que a gente andava sem cinto de segurança, naquela época em que eu, sem carteira, dirigia o carro do meu pai, tá? E era menor de idade. Hoje em dia não pode fazer isso, é crime hoje em dia, mas antigamente não era. Tá percebendo a diferença cultural gritante e a mudança radical que a gente teve no Brasil durante um período entre 1980 e até 2000, por exemplo? Ou em curto espaço de tempo nós tivemos um monte de coisa. E quanto mais você vai evoluindo, as coisas vão evoluindo, a tecnologia evolui, conhecimento evolui. Você não entrava numa livraria antigamente e comprava um livro de Joseph Murphy por 40 reais. Você compraria livros muito caros. Não existia isso, entendeu? E as pessoas que liam eram poucas. Tinha gente no Brasil que era analfabeto ainda. Existe analfabeto mesmo, de não saber o que é a letra A. Percebeu? Ah, mas sua mãe era professora, seu pai era advogado. Sim, mas naquela vivência daquela época era diferente. Os seus pais também estão vivendo uma época diferente. Viveram essa época diferente. E agora você está vivendo uma outra época. Por que você está pegado ao passado? Entendeu isso? Pois é. Então, repense isso, porque isso vai te dar uma libertação. Qual foi a outra? Logo em seguida, depois disso, eu ganhei um livro, e esse livro é um livro muito interessante. E eu queria esse livro há muitos anos, tá? Eu queria saber quais eram os evangelhos apócrifos, aqueles evangelhos que foram descobertos, porque lembra que eu já te falei que tinha mais de 50 evangelhos e depois Constantino pegou, olhou lá, teve um conselho, teve um negócio lá, uma treta lá, destruíram tudo e ficou só 4. Pois é, eles descobriram esses
evangelhos, traduziram esses evangelhos, e eu ganhei o livro, tá, dos evangelhos apócrifos, que foram escritos de outras pessoas que escreveram, que acompanharam a Jesus, de outros discípulos, de outros apóstolos, aliás. Então isso está na minha mão e eu vou começar a ler. Então, e veio assim do nada, eu ganhei do nada, sabe? Foi uma manifestação, uma coisa que eu nem pensava, eu só pensei assim, poxa, eu precisava de ter esse negócio na minha mão. E isso deve ter o quê? Há uns 2 anos, mas eu também nunca procurei. Me veio, logo depois que eu pensei isso. Tá? Que eu me senti livre de não ter mais que ficar me esforçando a perdoar pai e mãe. Porque se uma pessoa não faz nada contra você, você vai perdoar ela de quê? Captou a mensagem? Te ajudou? Te fez refletir? Então vamos lá, estuda, leia, pratique e tenha disciplina na sua vida para fazer as coisas.